no auge do crime. Polícia de Ascos, tem mais alguém aqui? Polícia de Ascos. Ele sempre teve demônios, sempre. Não sei o que o provocou desta vez. O relacionamento de dois ex-fuzileiros navais termina de forma explosiva. Isso tem uma tendência a dar muito, muito errado. Deus, eu não gosto disso. A princípio, parece que o namorado é claramente o culpado. Ele decidiu que queria ficar com ela, quisesse ela ou não, e ele faria tudo ao seu alcance para convencê-la a fazer isso. Mas quando o caso vai a julgamento, existem duas versões surpreendentemente diferentes da história. E ele disse que ela simplesmente o atacou e o pai dela também o atacou. A reação imediata dele foi atirar. E ele disse: Abel, o que você está fazendo? Quando eu me virei, havia um laser apontado bem no meio da minha testa. Olá, sou Jesse Weber. Bem-vindos ao Prime Crime, onde analisamos casos criminais reais marcantes do país. Um relacionamento turbulento de 5 anos termina, deixando para trás armas, álcool e raiva. Se 3 pessoas são baleadas, a questão não é quem fez, mas se foi legítima defesa ou acerto de contas. O quê? Meu Deus. Meu Deus. Você tem que pegar isso. Caixa de menos cavalo 3 agora. Pessoas foram baleadas aqui. Um homem entrou na minha casa e está sangrando. Ele está em uma casa aí? Ele estava. Ele acabou de sair. Ele está sangrando. Tem sangue na minha casa. Há outras pessoas aqui. Venha. Em Oshkosh, Wisconsin, tiroteios em massa são quase inéditos. Em 4 de agosto de 2020, um vizinho desesperado relatou isso à polícia. Então, uma ligação para o 190 é feita dizendo que ocorreu um tiroteio. Obviamente, sempre que você tem esse tipo de situação traumática, as emoções ficam à flor da pele, e vai haver muito pânico. E foi assim que aconteceu. O que está acontecendo lá? Quem foi? Baleado, senhor? O senhor não entende. Tem pessoas aqui, meus vizinhos? Não sei. John Miller foi baleado. Não sei. Meu vizinho acabou de vir aqui. Eu já mandei alguém pra aí. Você sabe como o suspeito, ou qualquer pessoa, ou coisa se parece? Não. Desligue sua luz. Desligue. Parei aqui. Vamos pegar nossas armas. Sim, eu peguei um ali perto do carro. Tudo bem, vamos lá, pessoal. Onde você está? Eu não sei. Tudo certo. Um homem está na entrada dos fundos e uma mulher na garagem. Verifica o pulso dele. Esse aqui, verificando o pulso. Enquanto os primeiros socorristas avaliam as 2 pessoas feridas na garagem, outros policiais chegam ao local. Um homem sangrando chama a atenção deles na frente da casa. Ei, ele foi baleado, certo? Ei, vamos te trazer de volta aqui, vamos te trazer de volta aqui, volte aqui, vamos, isso, me siga, venha aqui. Aqui, você... Te tirei daqui, levante-se. Aqui. Onde? Você foi baleado? No rosto, levei um tiro no rosto. Volte pra minha equipe. John Miller levou um tiro no rosto. É uma cena bem horrível de se ver. Ele correu até a casa de um vizinho que chamou o 911. Então é uma cena muito frenética, muito assustadora. Trabalhando nele. Sim. Onde ele tá? Ele acabou de sair do carro. Ele saiu em um carro? Que tipo de carro? Usando um carro vermelho. Eu não sei onde ele foi baleado. O atirador fugiu em um carro vermelho. É tudo que sei até agora. Alguma direção em que ele foi? Pra onde ele foi? Ele está dizendo celular. Ele apontou para o sul. Ei, tudo bem. A polícia ela ainda não tem todos os dados. Eles não sabem os motivos, nem exatamente o que aconteceu, mas sabem que tem um suspeito que fugiu da cena
e precisam capturá-lo. Mas primeiro, a polícia precisa descobrir exatamente o que aconteceu aqui e quem precisa de ajuda. João Miller os leva de volta à garagem onde ele e outros 2 trabalhavam em um SUV quando foram baleados. Você tem Rebeca, que está na garagem. Ela foi baleada. E você também tem o pai dela, que está ali no chão da garagem, deitado sem vida. Sabemos, afinal, que ele morreu devido ao ferimento de bala. Você está ferida? Onde você está ferida? Eu não sei. Ok, vamos. Você consegue se levantar? Você consegue se levantar? Você consegue ficar de pé? Rebeca, que havia sido baleada, ainda conseguiu comunicar à polícia que havia uma pessoa que não estava na cena e que era responsável por essa catástrofe. Rebeca, o que aconteceu? Você sabia o que aconteceu? O ex-namorado apareceu e voltou. Ela viu onde ele mora ou algo assim? Não. Josué Abvermelho interpretou um precursor. Eu vou descobrir isso. Ela contou para eles que estava trabalhando no carro com o pai e o amigo do pai na garagem e que Josué simplesmente subiu à entrada da casa e, assim que os encontrou, disse algo rapidamente para ela e imediatamente começou a atirar. Josué e Rebeca se conheceram enquanto serviam no Corpo de Fuzileiros Navais. E na época em que se conheceram, Josué era casado com outra pessoa, mas o relacionamento deles logo decolou e eles namoraram por 5 anos. Esse relacionamento terminou e ela decidiu se afastar. E Josué deixou claro que era assim: ou você fica comigo ou não fica com ninguém. O pai de Rebeca Borkowski, Jaime Grutner, morreu no local. Ela e João Miller são levados ao hospital enquanto a polícia isola a cena do crime. Tudo bem. O quê? Porta à esquerda, abrir. Oscar, polícia. Oscar é policial. Percebe algo errado aí? Não, tudo bem. Deixe-me ficar atrás dessa porta. Acho que foi. Sim, quase tudo certo. Tudo bem, ótimo. O caso está claro, colono. A polícia precisa continuar a investigação e garantir que procure por qualquer arma na cena, qualquer pista que possa indicar o que levou a isso. A caminho do hospital, Rebeca revela um pouco mais sobre como seu ex chegou e começou a atirar. Então, Josh disse alguma coisa antes dela? Ele disse: Ei, amor, o que você está fazendo? Ei, amor, o que você está fazendo? Sim. Certo. E aí, o que aconteceu? Vi o laser e falei: Josh, que porra é essa? Quando você gritou, Josh, o que aconteceu depois? Ele mirou o laser em mim. O laser está na arma. Por que Josué apareceu e atirou na ex-Rebeca, no pai dela e no amigo do pai? Foi simplesmente um caso de fúria por ciúmes? Sabe-se que Josué bebia frequentemente e em excesso. E quando ele fazia isso, às vezes levava à violência e ao abuso físico. E no fim das contas, Rebeca decidiu que não queria fazer parte disso. Rebeca tinha ido embora e se mudado para Oshkosh. Ela disse a Adi que queria devolver suas coisas, incluindo o SUV Tahoe, mas havia um problema no radiador. Então, o que aconteceu foi que eu disse para Josh que encontrei alguém para consertar o radiador. Ele quis saber quem era. Dei para ele o nome e o telefone do John, seja qual for o número dele. John Miller agora está no hospital, sendo tratado pelo ferimento de bala no rosto. Milagrosamente, ele consegue se comunicar com a polícia e descreve a ligação com Joshua Wide. E então, durante toda essa conversa, ele disse quem ele era. Vocês discutiram suas habilidades para trabalhar nisso? Então, o que ele disse? Se é que disse algo sobre vocês deverem ou não trabalhar no seu pod? Sugiro que você não apareça. Ok, foi isso que ele disse pra você. Sim. Mas John, Rebecca e o pai dela acabam trabalhando no veículo mesmo assim. E Rebecca, agora também no hospital, continua a contar a história do que aconteceu na garagem. John e eu estamos aqui, terminando de apertar os parafusos com uma chave de 10mm. Josh está por aí. Dá pra ver que ele está completamente bêbado, consigo ver isso no rosto dele. Então, em que momento você viu ele? Vi ele de relance. João perguntou a Josh: você é o Josh? Ele confirmou: sou. E eu pensei: ai meu Deus, isso vai... Eu só senti, sabe? Eu senti isso no meu estômago, então... Você teve tempo de perguntar pra ele: você é o Josh?
Sim, todos os veículos estão prontos, senhor. Certo. E então, o que aconteceu? Ele foi até a Beck. Ele é um Ivy. E eu já tinha me virado, mas a próxima coisa que eu vi, Pop me fez virar de novo. Ele apontava um cara pra mim e eu apenas empurrei ela pra correr no clube. E aí, de repente, ele foi pra casa de outra pessoa. E foi de lá que ele ligou pro 911. Após o tiroteio, a polícia recebe outra ligação surpreendente. Esta veio de Lee Hilgendorf, um amigo de Joshua síndrome da imunodeficiência adquirida. Aparentemente, no caminho para casa, ele liga para seu melhor amigo Lee e ele conta essa história para Lee. Ele foi até lá e foi atacado. Lee informa a polícia que Josh ligou para ele e disse que foi atacado. Ele disse o que aconteceu? Essa é a ex-namorada dele e pelo que parece ela é maluca. Ela também é fuzileira naval, certo? Não bate muito bem. E ela está com o Tahoe dele. Ele tem um Chevy Tahoe que está lá e parecia ser isso que ele ia verificar. E ele disse que ela simplesmente o atacou e o pai dela o atacou. A reação imediata dele não foi atirar. Aparentemente havia um novo namorado dela. Estava trabalhando no topo. Ok. Josh disse que o feriu. John, 57 anos, era amigo da família e os ajudava com o carro. Josh acredita que John Miller é um possível novo namorado e ele está com ciúmes. É parte do ciúme, parte da raiva que o motiva a ir para Oshkosh com uma arma. E ele está tentando voltar para casa? Sim. Ele fez algum comentário sobre se machucar ou machucar outra pessoa? Não, mas estou preocupado com isso porque, quero dizer, ele percebe que realmente fez besteira. Então, agora eles precisam identificar para onde ele está indo, onde ele pode estar, porque você quer ter certeza de que não há outras pessoas do público em perigo, que não há mais ninguém que ele possa ter em mente que esteja relacionado a essa situação. Lee Hilgon. A dica do anão e os sinais das torres de celular indicam à polícia que ele está voltando para casa a algumas horas de Monticello. A polícia faz vigilância lá. E como Lee esteve conversando com ajuda o dia todo, eles pedem para ele ficar e aconselhá-lo sobre as intenções do amigo. Sugiro que ele está realmente confuso. Tudo bem. Vocês podem esconder seus carros lá perto do celeiro. Tudo bem. E a gente espera por ele lá dentro? Tudo bem. Pelo que sei, ele ainda está armado. Tudo bem. Ele é sargento-chefe dos fuzileiros navais há 21 anos. Tudo bem. Ele já participou de missões demais. Tudo bem. Tudo bem. Nunca ouvi tão confuso. E eu conheço o Josh. Ah, tipo 10 anos. Ok. Você acha que é algo que... Quero dizer, você tem um relacionamento bom o suficiente para que ele se entregue ou venha conversar? É isso que eu estava... falando com ele nos últimos... Ok. E tentando... acalmá-lo. Sim. Ei, foi eu de novo, Cody. Ei, então ele definitivamente está voltando para casa e ainda está armado. Chegou um amigo dele com quem falava ao telefone e ele contou tudo o que fez e que está voltando. Ele parece ter transtorno de estresse pós-traumático devido ao tempo no corpo de fuzileiros navais. O amigo disse que a casa está cheia de armas de fogo, então não o queremos lá de jeito nenhum. Vamos tentar colocá-lo direto em um veículo? Foi combinado que eles iriam retirá-lo, parar e fazer essa abordagem para que possam mantê-lo isolado. E era importante para eles criar uma situação suficientemente segura, onde ninguém sentisse a necessidade de agir com violência ou fazer algo dramático ou drástico no momento daquela prisão. Ok, você sabe o que ele tem com ele? Ele disse... Ele carrega uma 9mm. Ok. Parece que... Ele também conversava com ele e sabe disso. Nós estamos aqui. Bem, ele tem câmeras do lado de fora da casa. Então... Perto da meia-noite, a polícia avista o Toyota 4Runner, vermelho de Joshua Ade, se aproximando. Tem um veículo vindo agora. Passou pelas fazendas ali em cima antes. Quero que você fique por aqui até eu liberar você, só porque talvez eu precise de você como negociador. Se eu puder ajudar, falo com ele ou faço o que precisar. Com certeza. A tensão aumenta à medida que o veículo de Ade se aproxima. Esse cara é um fuzileiro de reconhecimento e ele sabe caçar. Preparem-se.
Este é um grande episódio que queríamos trazer para vocês no Prime Crime. E eu preciso rapidamente agradecer um dos nossos principais patrocinadores que ajudou a tornar isso possível, Morgan & Morgan. Este é o maior escritório de advocacia de lesões dos Estados Unidos. Este escritório tem mais de 1.000 advogados e é grande, porque ganha muito. Eles já recuperaram mais de 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Pense nisso. Em 3 meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares americanos após oferta inicial de 350 mil dólares americanos da seguradora. Na Pensilvânia, um cliente recebeu 26 milhões de dólares de indenização. Isso é 40 vezes a oferta de 650 mil dólares da seguradora. Outro cliente na Pensilvânia recebeu 29 milhões de dólares após receber oferta de só 500 mil dólares. Mesmo que ache que seu caso não valha milhões, por que não abrir um processo e lutar pelo que merece? Morgan & Morgan facilita tudo. Abra um processo no celular em apenas 8 cliques. Se você se machucou, abra um processo em forthepeople.com/primecrime ou escaneie o QR Code na tela. Isso tem uma tendência a dar muito errado. Tem que gostar disso. Poucas horas após o tiroteio triplo em Oshkosh, a polícia prendeu o suspeito Joshua Aid perto de sua casa em Monticello. Pare o veículo! Escritório do xerife! Josh, desligue o veículo! Josh, desligue o veículo! Quando a polícia parou o veículo, eles obviamente estavam preocupados que esse indivíduo estivesse armado e fosse perigoso, já que ele estava sendo preso por um tiroteio triplo. E por isso eles precisam ser muito cautelosos quando estão lidando com alguém que eles sabem, quase com certeza, que está armado e preparado para atirar assim que esse indivíduo sair do veículo e se render. Queremos ajudar, Josh, não machucar. Saia com as mãos na cabeça. Tudo bem, apenas saia com as mãos sobre a cabeça. Josh, precisamos ver suas mãos. Levante as mãos, saia com as mãos para cima, as duas. As duas venham até mim. Sou o sargento Cody do escritório do xerife. Venham andando, certo, Josh? Certo, continue vindo na minha direção. Tudo bem. Pare aí mesmo. Mantenha as mãos para cima e fique de costas para mim. Sei que você está nervoso. Fique de costas para mim e ande para trás devagar, ok? Continue vindo na direção da minha voz, continue vindo na direção da minha voz. Pare aí mesmo. Fique de joelhos para mim, Josh. Vá devagar, mãos para cima, sei disso. Se precisar, se equilibre. Tudo certo, rasteje e deite de bruços, Josh. Já vamos te levantar, fique parado. Você está bem? Tudo bem. Você está bem? Sim. Ok, eu só estava conferindo como você estava, só para ter certeza que você está bem. Eu não sei por que estou sendo detido. Por isso. Tudo bem. Bem, vai ter alguém para conversar com você sobre isso, tudo bem. Ele não parece saber ao certo o que ocorreu quando foi detido pela polícia pela primeira vez. Tudo certo, ocorreu sem problemas. Ele está claramente sob influência pelo equilíbrio dele. Estou levando ele para Oshkosh para encontrar o detetive que vai prendê-lo. Tudo bem, Josh. Este é o vice-prefeito. Ele vai te dar uma carona até o... Oregon, onde você será entregue à polícia de Oshkosh, certo? Sim, é isso que vai acontecer. Certo, o quê? Com o que estou sendo acusado? Você está preso. Vão informar as acusações lá em cima. Eu não entendo o que eu fiz. Essa é uma pessoa que aparentemente não tem controle. Ele foi agressivo. Ele atirou nas pessoas. Ele não está em pleno juízo por causa da intoxicação e você não sabe o que vai acontecer em seguida. A polícia conseguiu levar Joshua A. até a delegacia para um interrogatório. Acho que você sabe. Então, Josh Aid, quando é interrogado pela polícia inicialmente, pergunta aos policiais quem foi morto, mas eles não lhe dão essa informação. Eles não contam porque querem interrogá-lo e não lhe dar respostas. Eles querem obter os fatos de Josh Aid.
Joshua, estamos na sua casa. É bom demais para responder com isso. É isso mesmo? Bem. Certo. Não vou te dar normas sobre quem você mata. Ok. Uma das 3 pessoas que você atirou esta noite. Que tal isso? Joshua Eide contrata advogados e não diz mais nada à polícia, mas ele fica preso por quase 1 ano até que seu caso vá a julgamento. Parece uma vitória certa para a promotoria. Quando você tem um caso em que o suspeito tem os meios, o motivo e a oportunidade para cometer o crime, vai ser um caso forte para a promotoria, a menos que a defesa consiga levantar dúvidas razoáveis, significativas, sobre alguma parte da teoria apresentada pelo governo. Acontece que a defesa realmente levanta dúvidas ao apresentar a chocante versão dos acontecimentos de Joshua Eide. Você teve contato com o Josh em 4 de agosto? Sim, tive. Eu já tinha ido para a cama. Ele me ligou. Então foi depois das 9 horas. Comentou para mim, eu matei todos. Ele disse basicamente o que tinha acontecido. E ele disse... Eles continuaram atacando. Eles continuaram me atacando. Por quê? Eles me atacaram. Me atacaram? Em algum momento na noite do tiroteio, você ameaçou a Red de alguma forma? Não, na verdade não. Você viu seu pai, James Breudauer, ou o amigo da família, John Miller, ameaçarem a Red de alguma forma? Joshua Eide nega as 3 acusações, uma de homicídio doloso em 1º grau e 2 de tentativa de homicídio. Como é o auge da pandemia, muitos no tribunal usam máscaras. O Estado fará agora sua declaração de abertura. Os acontecimentos os orientaram a adiar em tons, iniciando seu caso. É meio raro, mas neste caso a defesa disse que vai adiar sua declaração de abertura. Nós não vamos apresentar uma agora, em parte porque eu não sei se havia muito que eles achavam que podiam dizer em defesa. A promotora Amanda Nash continua sua declaração de abertura. As provas vão mostrar que, após semanas tentando fazer Rebecca mudar de ideia sobre o término, depois de expressar sua crença de que John Miller era o novo namorado de Rebecca, depois de exigir que Rebecca não tocasse no templo, depois de ligar para Rebecca 31 vezes em um período de 1h30, enquanto dirigia por mais de 2 horas até a casa dela sem ser convidado, apenas 22 minutos se passaram entre a última comunicação do celular de Joshua A. e o tiroteio que resultou na morte de 3 pessoas em Oshkosh. E eles se apresentaram e disseram especificamente que este caso é bem claro, é preto no branco. Este era um amante ciumento ou desprezado que decidiu que iria tirar a vida da pessoa que não queria ficar com ele. Ao final das provas, neste caso, nós vamos passar por tudo isso novamente. Vou pedir que vocês retornem com o veredito de culpado em todas as 3 acusações. Rebecca foi a principal testemunha neste caso, porque o caso era sobre ela e o relacionamento deles. Durante o curso do seu relacionamento com o réu, houve alguns momentos específicos. Violência contra você? Sim, houve. Aquela é a casa do Josué. Estávamos tentando marcar uma refeição com um dos amigos dele. O nome dele é Lee Eldengard. Então, o Josué estava bebendo vinho o dia todo. Mason Jarrett, amigo dele, disse que gostava de pegar vinho direto da geladeira. E o Josué estava ficando visivelmente irritado. Ele simplesmente começa a fazer barulhos com a boca, começa a fazer comentários, começa a gritar alto e o rosto dele começa a ficar vermelho. E tudo isso estava acontecendo. Fiquei nervosa e com medo, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Foi quando ele me jogou no chão e me apalpou. Você tinha alguma lesão depois que saiu da casa do Joshua? Sim, eu tive. Eu estava com hematomas no pescoço e minha laringe estava extremamente dolorida. Minha garganta ficou extremamente dolorida por semanas depois disso. Durante todo aquele relacionamento, havia esse vai e vem sobre a bebida e sobre o impacto que a bebida tinha em Josh, em Rebecca e no relacionamento deles como um todo. Que depois daquele período de 5 anos, nada, esse componente do relacionamento não mudaria.
Então, a linha de questionamento passa para o dia do tiroteio. Quando você viu o réu pela primeira vez, nos momentos antes de ser baleada, como descreveria a aparência dele? Ele parecia do mesmo jeito de sempre quando estava bebendo, rosto avermelhado, olhos vidrados, arrastando as palavras. Quando você começou a conversar com os policiais ou quando eles fizeram contato com você pela primeira vez, qual era a sua condição física? Eu estava com um sangramento no ouvido, minha cabeça doía muito, muito mesmo do lado direito. Eu comecei a vomitar. Era como se o quarto estivesse girando. Eu simplesmente não conseguia ficar de pé sozinha. Isso com certeza. Acho que a defesa teve muita dificuldade com o depoimento da Rebecca. Ela tinha apontado o Josué como suspeito quase imediatamente ao falar com as autoridades, quando tinha sido baleada e ainda estava se recuperando fisicamente. Ela apresentou um histórico das comunicações entre eles, reforçando seu argumento de que se tratava de um indivíduo obcecado por ela, que tinha motivo, meios e oportunidade para cometer esses crimes. Quando o advogado de defesa, Scott Seaman, faz o contra-interrogatório de Rebecca, ele muda completamente a narrativa, acusando-a de planejar matar Josué. É verdade que você planejou com João e Jaime matar Josué, atraindo-o para sua garagem naquela noite? Isso não é verdade. E o fato de que o plano era fazer Jaime e João atacarem Josué enquanto você ficava escondido com sua 380 no canto da garagem? Não. E sua mãe, Julia Grittner, estava ciente dessa pegadinha planejada? Eu quase não estava ciente de nenhum plano porque havia Ripple envolvido. João Miller também depõe, reforçando o que declarou após o tiroteio. Em algum momento daquela noite, você, Rebecca ou Jaime ameaçaram Joshua Eide de alguma forma? Não. Em algum momento daquela noite, você, Rebecca ou Jaime estavam com alguma arma? Não. Você relatou aos policiais a mesma versão que Irã viu? Sim, contei. A defesa agora apresenta sua declaração de abertura, baseando-se na ideia de que Josué Eide foi emboscado e agiu em legítima defesa. Antecipamos que as evidências mostrarão que este foi um caso de conspiração. A conspiração entre Rebecca Prokowski e sua mãe, Julie Grittner, o padrasto Jim Grittner e João Miller para matar Josué Eide. Você tem tanto o réu quanto uma das vítimas, Rebecca, que foram treinados no exército e sabiam lidar com armas. Rebecca possuía várias armas. Então, isso pelo menos ajudou a teoria da defesa de que eles iam tentar emboscar Josué, porque você poderia supor que ela estaria armada e pronta para fazer isso se de fato tivesse acontecido. Agora, eu não posso entrar em detalhes com você neste momento sobre o que aconteceu com Josué durante essa emboscada depois que ele chegou. Você vai ter que ouvir isso do próprio Josué. Mas o que eu posso te dizer é que, ao contrário das evidências, você vai ver que a única coisa da qual Josué Eide é culpado é de sobreviver. A primeira testemunha da defesa é Julia Grittner, mãe de Rebecca, cujo marido Jaime morreu no tiroteio. João e Jaime foram a Oshkosh? Foram, sim. E você testemunhou que eles foram para Oshkosh para trabalhar no radiador? Certo, correto. Agora, antes de eles partirem, não é verdade que John e Jim discutiram matar Joshua quando chegassem a Oshkosh? Absolutamente não. Mike Tomaff era a pessoa mais gentil do mundo. Ele não faria mal nem a uma mosca. Quando a mãe da Rebecca testemunhou no julgamento, ela descreveu o caráter do seu falecido marido e disse que ele era uma pessoa pacífica. Isso certamente não teria nada a ver com atacar o Josh. Agora, algum tempo depois, eles terem saído, você foi contatado pela enfermeira do Centro Médico Mercy, certo? E o que encerrou essa ligação? A enfermeira ligou e disse: eu estou com sua filha aqui. Estou no hospital Mercy North Star. Estou com sua cachorra e ela foi baleada. E como você respondeu? Eu perguntei se ela estava viva e continuei perguntando: onde está meu marido? Meu marido está aí? E você disse para a enfermeira que sua melhor amiga e marido iam para Oshkosh revelar o namorado da morte?
De jeito nenhum. Você não contou à enfermeira que seu marido foi para Oshkosh e matou alguém? Eu não disse. Porém, segundo a enfermeira Nicole Fields, foi exatamente isso que Julie Grutner lhe disse. Ela afirmou que o marido dela estava a caminho de Oshkosh. Sim. Ela explicou por que o marido estava indo para Oshkosh? Ela me disse que o marido dela e o amigo dele estavam a caminho de Oshkosh para matá-lo. E como você reagiu ao ouvir isso? Fiquei completamente chocada. Então, eles têm uma enfermeira que testemunha que ouviu Julie dizer algo no sentido de que o marido da melhor amiga dela e o marido dela iam para Oshkosh para matar o namorado da filha dela, para matar Josh. Esse é meio que o depoimento bombástico que a defesa apresenta nesse julgamento. Porém, ao ser questionada pela promotoria, a enfermeira Fields não tem tanta certeza do que ouviu. É possível que você, considerando o comportamento frenético dela, tenha entendido errado o que ela estava dizendo ou o que ela queria dizer. É possível. E ela mencionou algum dos nomes James, também conhecido como Jim, e depois tem John e Josh. Eu não me lembro. Só para voltar a isso, você disse que é possível que tenha apenas entendido errado o que ela estava dizendo, naquele momento de desespero, daquela conversa. E o estado frenético dela. Eu sei o que ela disse, mas eu não consigo explicar o que ela quis dizer com isso. Então, Joshua Hyde vai ao banco das testemunhas. Não é surpreendente que Josh tenha testemunhado neste caso, porque, uma vez que você apresenta uma teoria de legítima defesa, a defesa precisa apresentar provas para sustentar isso. Isso geralmente parte do próprio réu, pois ele deve mostrar ao júri que acreditava, de forma razoável e subjetiva, que suas ações eram necessárias para sua proteção e defesa. Hyde não só testemunha que agiu em legítima defesa, mas também apresenta um motivo para explicar por que ele diz que Rebecca o atacou. Quando se aposentou, você tinha seguro Service Members Group Life Insurance? Tinha. O que é o seguro Service Members Group Life Insurance? Seguro de grupo obrigatório de invalidez é o seguro de vida em grupo para membros das Forças Armadas. E qual era o valor da sua pólice? De 400 a 500 mil dólares. Quem era o beneficiário? Isso é... Rebecca Wilkowski. Agora, você está ciente do seguro Service Members Group Life Insurance que paga independentemente da causa da morte? Isso mesmo. Inclui também... suicídio. Ou homicídio. Correto. Todos usam 100 mil dólares em mídia no atestado de óbito e nenhum saldo a pagar em até 2 semanas. Existe uma apólice de seguro de vida que a Rebecca pode receber se o Josh morrer, uma apólice de seguro de vida militar que paga sem fazer perguntas. A teoria da defesa é que eles chamam Josh Hyde para a casa dela para poderem matá-lo, assim ela pode receber o seguro. O que você observou ao chegar na casa da Rebecca? Que eles estavam trabalhando no veículo em algum lugar, nos fundos. Então, depois que você ouviu, o que aconteceu? Que o padrasto dela estava lá e ele me empurrou para trás. Como ele te empurrou? Pegou minhas mãos e pôs nos ombros. E a força com que ele te empurrou teve algum impacto no seu corpo ou na sua postura? Dei 2 passos para trás. E então, basicamente, eu só contornei ele para expor minhas costas para onde a Rebecca estava e comecei a andar de costas. Ele começou ali mesmo com a história de que ele tinha sido a vítima pretendida, que ele tinha aparecido e tinha sido atacado pelos outros. Então, o que aconteceu depois? Nesse momento, o pai dela me acertou no meu lado esquerdo com o punho dele. Ele bateu forte? Ele usou força suficiente para te afetar? Sim, eu meio que esperei para pegá-lo. Dana, o que aconteceu depois? Nesse momento, Dana voltou e me acertou no lado esquerdo da cabeça. Como que ele me acertou? Fechei os dele. Que efeito, se é que teve algum, isso teve em você? Eu comecei a sentir meio tonto. Você vê estrelas?
Achei que fosse perder a consciência se eu desse mais uma dica. Você teve que presumir que seria morta? Sim, naquele momento, sim. Bem, o que aconteceu depois? Naquele momento, eu tirei minha arma de porte velado do bolso da mão esquerda e Jim estava recuando para usar a mão dele de novo. O que aconteceu depois? Naquele momento, eu atirei. Eu não estava necessariamente... E então eu estava literalmente tentando evitar acertá-lo, mas... Uma pessoa tem permissão para usar força letal contra outra se ela mesma estiver sendo ameaçada com dano corporal grave ou força letal. Tem que haver alguma evidência apresentada para estabelecer que havia uma ameaça crível ao réu. Nesse momento, eu imediatamente me virei, pois não fazia ideia do que estava acontecendo atrás de mim. De mim. E afinal, o que você viu? Então, quando eu me virei, o mecânico, João, estava em uma posição como se fosse lançar um machado com um objeto acima da cabeça, como se tivesse a intenção de me atingir pelas costas. Quando você diz em posição de machada, o que está tentando descrever? Se você colocasse algo acima da sua cabeça. E balançar. Ou golpear em um movimento de espada. Quando você se virou e viu que ele tinha um objeto nas mãos no estilo Tomahawk, o que se é que conseguiu, você pegou? Naquele momento, eu também atirei nele. E por que você atirou nele? Porque ele também estava tentando fugir com a Harmony ou com os amigos, basicamente. O que ocorreu após você atirar naquele instante? Eu posso ver que a Rebecca está com uma arma apontada para mim e eu atirei de novo. Então, o promotor Nash faz o contra-interrogatório do assistente. Você concordaria que James Burton chegou no final dos anos 50 com o cara de volta? Sim. E você é um fuzileiro naval há 20 anos? Sou sim, e acumulei lesões de 20 anos de serviço. Quem eu vi que era alto? Indo para 5 de tensão. E você só conseguiu se defender apontando um laser vermelho para James e atirando na cabeça dele. Poderia ter captado os sentimentos que eu estava demonstrando naquele momento. Ou que eu estava sendo emboscado. E se fosse tentado, nem saberia que era uma armadilha diamante. Conforme o julgamento se aproxima do fim, Josué Aide continua insistindo que foi a vítima. Mas será que isso será suficiente para justificar atirar na cabeça de 3 pessoas? A defesa não tem a obrigação de provar nada, certo? A defesa pode se apoiar na dúvida razoável, mas neste caso eles precisam criar dúvida razoável suficiente para que o júri entenda de onde eles estão vindo. Agora deixe-me dizer uma coisa. Enquanto você assiste a isso, uma das ferramentas que usamos para fazer pesquisas para o Prime Crime é algo que pode ser realmente útil para você. Chama-se Truth Finder. É um verificador de antecedentes poderoso. Usamos para pesquisar. Você insere um nome e recebe endereço e histórico criminal. Isso pode te tranquilizar. O Truth Finder é um dos maiores serviços de busca de registros públicos dos Estados Unidos da América. Com assinatura paga, você acessa relatórios ilimitados sobre quase qualquer pessoa. Também é possível pesquisar criminosos sexuais registrados em sua região. Se quiser, obtenha 50% de desconto em relatórios confidenciais de antecedentes em Truth Finder Prime Crime. Simplesmente não há nenhuma evidência de que Rebecca estava com uma arma ou ameaçou o réu de qualquer forma. Nas alegações finais, cada lado defende uma teoria muito diferente sobre o que aconteceu em 4 de agosto de 2020. Vocês ouviram Rebecca Borkowski e João Miller testemunharem. Vocês viram o comportamento deles tanto imediatamente após o tiroteio, quanto no tribunal durante o julgamento. Tanto Rebecca quanto João testemunharam que o réu, Josué Aide, apareceu na casa de Rebecca e quase imediatamente começou a atirar neles. Eles disseram isso na cena, disseram no hospital e disseram neste julgamento. As declarações deles foram consistentes e confiáveis. Tudo que eles testemunharam é apoiado pelas provas que vocês viram neste caso. Isso é muito útil para a promotoria, quando testemunhas não colaboram entre si e dão declarações quase imediatas sobre a mesma versão dos fatos.
A defesa apresentou essa teoria conspiratória elaborada onde James, a falecida Julie, Rebecca e John estão todos envolvidos nesse plano para colocar o réu em um tiroteio, assim eles poderiam ficar com o dinheiro do seguro dele. Isso não faz sentido, e não faz sentido porque não foi isso que aconteceu. E eu estou pedindo que vocês considerem o réu culpado de todas as 3 acusações. O que eu quero, acho que focar, e o que as provas mostram neste caso, é que dentro de algumas horas após o tiroteio, aproximadamente, Joshua já estava sob custódia, e os detetives do Departamento de Polícia de Oshkosh viajaram até a cidade de Oregon, o prenderam e, essencialmente naquele momento, para as autoridades policiais, este caso estava essencialmente encerrado. O problema para Joshua era que realmente não havia nenhuma evidência que fosse consistente com uma teoria de legítima defesa com o uso de força letal, e foi uma tentativa desesperada de plantar algum tipo de dúvida na mente dos jurados. Jim Greitner e John Miller dirigiram até Oshkosh naquela noite para matar Joshua Hyde. E a única coisa que faz algum sentido com essa evidência é que Joshua Hyde caiu numa emboscada. E a única coisa que eu afirmei na minha antiga declaração de aluguel que Joshua é culpado de ser o sobrevivente. É por isso que ele não é considerado a vítima designada pela polícia. Pedimos que, se vocês o considerarem inocente... A promotoria teve um caso muito forte o tempo todo e tenho certeza de que, quando o júri estava deliberando, eles se sentiam confiantes sobre as chances deles. Mas a realidade é que ninguém sabe o que um júri vai decidir. O tempo meio que para os 2 lados enquanto esperam por esse veredito. Chegou a hora de tomar uma decisão justa, correta e consciente. A decisão cabe a vocês, jurados escolhidos para esse dever. Vocês devem determinar se o réu é culpado ou inocente em cada acusação. Eu, o júri, considero Josué W. culpado de homicídio doloso em 1º grau. Por fim, o júri considera Josué W. culpado de tentativa de homicídio doloso em 1º grau, conforme o tópico 3 da denúncia. Tratado de Oshkosh foi assassinado neste dia 5 de maio de 2021, assinado por outro jurado apresentador. Pergunto a vocês coletivamente, senhoras e senhores, estes são os seus veredictos? Se sim, digam sim. Antes da sentença de Josué Hyde, a família de Jim Greitner quer falar sobre seu ente querido e o destino do réu. Em 4 de agosto de 2020, o réu destruiu permanentemente a minha vida, tirou meu mundo e me roubou a felicidade, minhas esperanças e os sonhos que Jim e eu tínhamos, já que a aposentadoria dele estava se aproximando. Fomos casados por quase 32 anos, e eu esperava viver o resto da minha vida inteira com ele. O réu sentenciou a mim e a minha família pelo resto da minha vida e da vida deles, então eu peço que você o sentencie pelo resto da vida deles, sem possibilidade de liberdade condicional. Senhora juíza, sinto envergonhada, enojada e com vergonha. Eu acho que eu deveria ter morrido naquela noite em vez do meu pai. Eu sou responsável por trazer esse ser ilegal para minha vida, para a vida da minha família. Desculpe, para a vida da minha família. Eu sei que agora preciso viver com esse arrependimento todos os dias. Para toda a minha família, mas especialmente para minha mãe. Eu sinto muito, não tenho palavras. Eu acredito que ele merece morrer em uma cela de prisão, senhora juíza. Eu peço ao tribunal que imponha a sentença máxima, sem possibilidade de liberdade condicional, mesmo para o que o Departamento de Correções considera bom comportamento. Strain quer falar algo antes da sentença? Sim, senhora juíza. Na noite de 4 de outubro de 2020, não fui a Oshkosh, Wisconsin, para machucar alguém. Por causa da gravidade do crime e da necessidade de proteger o público, não só as vítimas, mas todos aqueles que esse cara convence a si mesmo que o prejudicaram, a pena de prisão prolongada é necessária, sem possibilidade de proposta. De supervisão estendida é a única sentença justa que me cabe aplicar. E, portanto, essa será a sentença para as acusações 2 e 3. Mas, por um pouco de sorte, os outros 2 não morreram. Ambos foram tiros na cabeça.
os outros 2, então isso não exige a sentença máxima. 40 anos com 20 de supervisão estendida. Em cada um desses casos, eu não sei o que significa 3 incidentes separados, todos são consecutivos entre si. Essa é uma sentença muito pesada, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 80 anos. Mas 2 coisas sobre isso. Primeiro, é um crime horrível, são 3 vítimas, todas as quais ele atirou na cabeça. Em segundo lugar, Josh Yade se declarou inocente, nunca admitiu, nunca reconheceu, nunca pediu desculpas de verdade. E acho que tudo isso pesou para o juiz também. E é por isso que você tem uma pena tão severa aqui. Ficou claro no final do caso que todos achavam que ele era uma má pessoa, incapaz de superar o relacionamento, matou alguém sem ligação com eles e atirou em um espectador inocente, apenas um vizinho prestativo. Em um acesso de ciúmes, Joshua Yade atirou em 3 pessoas, matando uma, mas as feridas que ele causou são ainda maiores para as mulheres que perderam seu amado marido e pai, porque o luto delas vai durar o resto de suas vidas. Isso é tudo que temos para vocês neste episódio do Prime Crime, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Eu sou Jesse Weber e, como sempre, fiquem seguros.